Boa noite, pessoal. Hoje vou gravar um vídeo bem preliminar, bem introdutório a respeito de direito constitucional. Não é nenhuma parte tão interessante assim que cai tanto em prova, não é o principal que a gente precisa estudar. Vou falar um pouco sobre como eu pretendo fazer esse estudo desse tema de direito constitucional. Então vou fazer uma pequena introdução e depois a gente fala um pouco dessa primeira parte, que é mais referente a um pouco da história do direito constitucional, né? Eu acho isso interessante porque eu acho que é bom a gente saber da onde que as coisas vêm. Eu, pelo menos, funciono melhor assim. Se eu simplesmente começo a estudar a Constituição do nada, acaba virando um pouco de decoreba. Eu gosto de saber da onde que ela vem, por que existe uma Constituição, da onde que veio essa ideia, para que ela serve, quais são os objetivos dela, não só decorando artigo da Constituição brasileira, tá? Então vamos lá. Sobre o meu método de estudo, o que eu queria salientar é o seguinte: não precisa ficar preocupado achando que é muita coisa, que tem que decorar muita coisa que não vai conseguir, porque não é assim que funciona, tá? A ideia é que, à medida que a gente vai estudando, é assim que funciona mesmo, tá? Não é invenção minha. Conforme a gente vai estudando, cada parte nova que a gente chega, ela faz referência, ela usa conhecimentos que a gente adquiriu anteriormente. Então, na verdade, não é assim, você não tem 1 milhão de coisas para decorar, coisas diferentes que não tem relação nenhuma entre si. Na verdade, você vai aprender uma coisa, depois você vai usar essa coisa para aprender outra, depois vai usar essas coisas para outra. Então, assim, o conhecimento ele vai estar sempre entrelaçado, vai formar uma rede. Conforme a gente vai estudando, a gente não só vai aprendendo coisas novas, como a gente vai reforçando aquilo que a gente já aprendeu, tá? Então, assim, não se preocupa se é muita coisa, não vou conseguir decorar. Pelo contrário, quanto mais coisa tiver, mais oportunidade você tem de reforçar aquilo que você já viu, porque as informações elas vão se repetindo, né? A gente vai pegando os conceitos e vai usando eles de uma forma um pouquinho diferente, vai usando eles para entender uma outra coisa, aplica ele na Constituição brasileira. Então aquilo que a gente vai estudando está sempre ali passando na nossa cabeça, a gente não vai esquecer, tá? Só para ilustrar, você pensar igual a escola, né? A gente estudou da alfabetização até o ensino médio, até a faculdade, e não quer dizer que a gente decorou 20 anos de estudo, 20 e tantos anos de estudo aí que a gente passou, porque na verdade não foram, desde lá da alfabetização, desde do ensino fundamental, ensino médio, não são informações desconexas. O que você aprende numa série, você acaba usando na outra e vai expandindo, então um conhecimento vai se solidificando em cima do outro, e aí as informações novas elas ajudam a solidificar, a consolidar aquilo que você aprendeu antes. Então aqui é o mesmo princípio, tá? O que a gente aprender, de novo, vai servir para para reforçar o que a gente já aprendeu. Então não precisa ter essa preocupação se o conteúdo é muito grande. A princípio, quando a gente começa, pode parecer que as coisas não fazem tanto sentido, pode parecer que é muito difícil. Não se preocupa com isso. A ideia é ir adiante, que provavelmente mais para frente vão aparecendo outras informações que vão te ajudar a compreender melhor aquilo lá para trás. Isso acontece comigo. Às vezes eu começo a ler, tem coisa ali que eu não estou entendendo muito bem o que é, quando eu chego mais para frente eu vejo, tá, então aquilo que ele falou lá atrás tem a ver com isso, então a gente vai formando essa rede, tá? Então, o principal objetivo é não se desesperar, é para fazer uma coisa gradual, suave, não é para ser coisa de doido, um negócio bem tranquilo mesmo, para a gente ficar sempre mexendo um pouquinho com essas questões de direito constitucional, que sempre cai em concurso, a maioria dos concursos públicos vão cair. Então é o tipo de matéria que você estudando, independente de ter ou não algum concurso em vista, você está estudando para todos os concursos, praticamente todos os concursos vão pedir isso. Se você está estudando para você está estudando para vários. Se você não está estudando para nenhum concurso, mas só de você estar estudando direito constitucional, você já está estudando para os concursos futuros aí, tá? E sem falar que a gente vai aprendendo um pouquinho também até para a nossa vida, né? Então vamos lá, agora entrando no assunto em si, né? Essa primeira parte foi só uma introdução, hoje é bem suave, não vamos falar de nada
muito complicado, vamos falar um pouquinho da história, da conceituação do que é o direito constitucional. Então, assim, o direito constitucional, ele tem uma conceituação difícil, né? É difícil a gente saber exatamente do que a gente está falando quando a gente fala de constitucionalismo. Mas, via de regra, o constitucionalismo está relacionado à limitação do poder arbitrário. Tá? Então, quando você tem um soberano, um governante, né? O constitucionalismo é aquilo que veio para limitar esse poder desse governante. E, geralmente, isso se dá pela existência de cartas constitucionais escritas, tá? por escrito, expressas, com indicação dos propósitos mais latentes e atuais da função e posição das constituições nas diversas sociedades. Então, quando a gente fala de constitucionalismo, a gente também está estudando quais são os propósitos dos estados, dos países, por que a gente tem uma Constituição, né? E a Constituição, muitas vezes, ela serve para isso também, para colocar quais são os objetivos daquele estado. E também a gente pode falar de constitucionalismo se referindo ao estudo da evolução histórico-constitucional de um determinado estado. Então, se a gente for falar de constitucionalismo brasileiro, a gente está estudando a evolução constitucional do Brasil, tá? Então, essas 4 coisas, como eu falo, não precisa decorar, porque a gente vai falar disso novamente. Então, limitação do poder arbitrário tem a ver com constitucionalismo, a existência e exigência de que haja cartas escritas, cartas constitucionais por escrito, faz parte do constitucionalismo. Esse estudo das funções e propósitos das constituições, das sociedades, também faz parte, e também a própria evolução jurídica, né, constitucional de um determinado estado. Então assim, se a gente for falar preliminarmente, o constitucionalismo, então, ele trata, né, a base dele, onde ele surgiu, foi essa questão da limitação do poder do Estado, né? Principalmente o poder do soberano, quando você tinha um monarca, tinha aquele rei que comandava tudo. Tá? Então, é para limitar os poderes dele e para garantir os direitos individuais. O que seriam os direitos individuais? Né? Que aquela pessoa não pode chegar para você e te obrigar a fazer uma coisa se não houver uma lei que obrigue aquilo. Né? Então, assim, as pessoas terem liberdade de ir e vir, liberdade de existir, né? Liberdade à vida, liberdade de ter suas propriedades, de ser respeitado. Então, tudo isso faz parte das liberdades individuais, que durante um bom tempo, quando existiam esses governantes com poder absoluto, desculpa, quando tinham governantes com poder absoluto, essas liberdades eram oprimidas. Se o governante podia fazer o que ele quisesse, ele podia invadir sua casa, ele podia tomar sua casa, podia te matar, podia fazer, e não ia sofrer sanção nenhuma. Então, a ideia do surgimento de uma Constituição foi justamente que tivesse algo acima desse governante e falando, olha, isso aqui você não pode fazer, isso aqui você tem que respeitar, tá? E o objetivo principal foi esse, de garantir as liberdades individuais, garantir que você não iria ser atacado nas suas liberdades mais íntimas, né, como a liberdade à vida, liberdade de locomoção, liberdade de propriedade. E além de tudo isso, esse constitucionalismo ele acaba vindo junto também com determinados posicionamentos ideológicos. Por exemplo, a ideologia liberal. Se a gente está falando de liberdades individuais, foi a ideologia liberal ou burguesa que teve digamos assim, uma propulsão forte com esse movimento constitucionalista. Tá? Um outro ponto interessante do constitucionalismo é a ideia de você legitimar a autoridade. Porque antes, né, o que existia? Isso tudo, como eu estou falando, a gente vai depois falar com mais calma dessas coisas todas. Então, é só um apanhado geral. Então, o que acontecia antes? Você tinha um governante que ele era, como fala, autocracia, né, autocrata. O poder era dele, ele representava o poder e dane-se, né? Então, assim, não tinha uma justificativa. Por que o poder é seu? Não, é meu porque é meu, porque eu sou poderoso, tenho exército, eu obrigo todo mundo a fazer o que eu quiser e pronto, não tem isso. Com o constitucionalismo, passou a vir a necessidade de uma legitimação desse poder. Nem que fosse uma legitimação espiritual, tá? Então, assim, a vir de regras espirituais superiores ou uma legitimação de outras fontes, né? Como a gente tem hoje na democracia, a legitimação do poder do soberano, o poder do governante, é o povo. Né? Então, o representante, o presidente,
que está lá no Palácio do Planalto, o poder que ele exerce, ele está exercendo em nome do povo. Então, existe uma legitimação, seja espiritual, moral, ética, dessa autoridade. Não é mais uma submissão cega a essa autoridade, tá? Não é uma legitimação da autoridade no lugar de uma imposição da autoridade, tá? E outra coisa que a gente pode falar é que o constitucionalismo ele tem uma face jurídica e outra sociológica. Tá? O que significa isso? A face jurídica fala, né, vamos falar assim, justiça mesmo, né? Assim, você pegar, tem um arcabouço jurídico e o governante ele está submetido a esse arcabouço jurídico, pode ser levado à justiça. Então o fato de haver normas jurídicas escritas, né? Então assim, tem uma lei ali, tem uma norma que é a Constituição, que ele tem que seguir. Se ele não seguir, ele vai ser julgado por algum tribunal que vai interpretar essas normas. Do ponto de vista sociológico, aí a gente já vai estar analisando as forças que existem na sociedade e que fazem com que essas normas existam e sejam cumpridas, tá? Então, como é que a sociedade, né, se as pessoas estão insatisfeitas, se as pessoas saem na rua, igual na Revolução Francesa, saem para guilhotinar os outros, ou saem para bater, fazer panelaço, ou se é por meio do voto, mas assim, qual é a força social que move a sociedade para impor essas limitações constitucionais aos soberanos, tá? Então, o que a gente pode apontar como algumas características gerais, né, que tem vários tipos de constitucionalismo, a gente poderia dizer, né? Cada lugar ele aparece com uma característica própria, mas a gente pode perceber que existem algumas características similares, né, em todos os movimentos constitucionais. Então, essas características são a soberania popular, a ideia de que o poder emana do povo, né? Então, assim, independente de quem esteja exercendo o poder, esse poder tem que ser de acordo com o que o povo quer. A supremacia e imperatividade da Constituição. Então, a Constituição ela é soberana, suprema, ela está acima de todos, não tem ninguém que esteja acima. Mesmo que seja um monarca, seja um rei, a Constituição está acima dele e ele tem que obedecer, tá? Ele não pode desrespeitar a Constituição. Outro princípio não, é outra característica. Sistema democrático e governo representativo, né? O que isso significa? Democracia, que a gente já falou, soberania popular. Poder emana do povo. E como é que esse poder emana do povo? Por meio da sua representação, dos seus representantes. Né? Então você tem o sistema democrático e governo representativo. Porque o governo que está lá, ele representa uma parcela da população. Né? Quando a gente vota em alguém, é como se a gente estivesse falando, olha, eu quero que essa pessoa aqui me represente. Quando aquele político que foi eleito por você, ele fala, é como se fosse você falando. Ele está te representando. Então, por isso, o governo representativo. Outra característica, governo limitado e separação de poderes, tá? Então, governo limitado, o governo não pode fazer tudo o que quer. Ele tem que prestar contas, ele tem que respeitar as pessoas, ele tem que seguir as leis, seguir a Constituição, e separação de poderes, né? Você vai ter diferentes poderes, cada qual com a sua competência e servindo para que um funcione como um freio do outro. Então, se a gente vê muito isso aqui no Brasil, se o presidente começa a fazer muita coisa, o Congresso tem a possibilidade de ir lá e segurar a onda dele. Teve o caso da Dilma. A Dilma fez as manobras lá das pedaladas fiscais, o Congresso instaurou um processo de impeachment contra ela e ela foi destituída do cargo. Então, quer dizer, existe uma separação de poderes, o poder não está todo concentrado na mão de uma só pessoa ou na mão de um só órgão. E essa separação permite que um órgão, ou espera-se pelo menos, né, que um órgão seja capaz de controlar o que o outro faz e assim evitar abusos, né? Também, ainda nesse mesmo sentido que a gente está falando, outra característica é a existência de direitos civis respeitados e assegurados pelo governo. Então o governo deve respeitar os seus direitos e o próprio governo deve assegurar os seus direitos civis. Tá? E esses direitos eles vão estar lá enumerados na Constituição. E, por fim, a outra característica é a existência de instituições que monitorem e assegurem o respeito à Constituição. Então, você tem que ter, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o STF, que ele monitora se a Constituição está sendo seguida ou não, mas, na verdade, todos os tribunais eles são considerados tribunais constitucionais. Então, a gente tem o tempo inteiro os tribunais podendo propor inconstitucionalidade e vários outros órgãos também que têm a prerrogativa de impor uma ação de inconstitucionalidade.
de olhar uma coisa e falar, ó, isso aí não está seguindo o que a Constituição manda, então vamos... Então, a existência dessas instituições de monitoramento, claro, se não houvesse ninguém que fiscalizasse, se a coisa pudesse seguir à torto e à direito, o fato de existir uma Constituição não ia significar nada, né? Ia ter lá um papel escrito, mas ninguém segue, ninguém fiscaliza, então é necessário que exista isso, tá? Então vou falar um pouquinho isso foi um apanhado geral, tá? Pra gente ter uma ideia do que é o constitucionalismo. Eu vou falar um pouquinho, assim, um retrospecto histórico, tá? Do constitucionalismo. Como eu falei, é um tipo de coisa que não é tão interessante, não cai tanto em concurso, não faz tanta diferença para a gente estudar aqui, mas é bom para a gente saber de onde surgiu isso. Eu, pessoalmente, eu acho que me ajuda a entender as coisas mais lá para frente, tá? Então, vou fazer uma introdução. Como eu falei, hoje o vídeo é suavezinho, então vamos falar. Os primeiros elementos constitucionalistas que a gente pode ver na história, eles já são notados lá na história antiga, tá? Entre os hebreus, que tinha a ideia de uma lei do Senhor, né? A lei de Deus, que era uma lei que estava acima, então os governantes tinham que seguir aquela lei, lá nos hebreus. Depois, os gregos, né? Na Grécia Antiga, naquela época das cidades-estados, também tinha alguns elementos ali do constitucionalismo. Por exemplo, nessas cidades-estados gregas, elas foram o primeiro e único caso de uma democracia plena, direta. Por quê? Hoje a gente tem uma democracia indireta, que a gente exerce por meio dos nossos representantes, né? Uma democracia representativa. Você não vai lá votar uma lei. Você primeiro vota no seu representante e ele que vai te representar votando na tal da lei. Na Grécia, não. Como as cidades e estados elas eram muito pequenas, tinha a possibilidade de que cada cidadão fosse lá e votasse diretamente pela lei do interesse dele. Então, assim, foi um exemplo que a gente tem na nossa história de democracia direta. A gente vai falar ainda mais lá pra frente sobre democracia direta, democracia indireta e tal. E também, na Grécia Antiga, tinha separação dos cargos públicos nessas cidades e estados. Então as pessoas elas eram sorteadas para o cargo público, ficavam um determinado tempo, depois trocava. Então se tinha também ali, de certa forma, uma separação de poderes, né? Depois, passando o tempo, a gente chega na Idade Média. Na Idade Média teve predomínio de regimes absolutistas. Então essas coisas mais democráticas e constitucionais que tivemos na Grécia, nos hebreus no passado, elas acabam caindo por terra, entram alguns regimes absolutistas, tirânicos, né, que marcaram a Idade Média. Eles não tinham limitação de poder, mas foi dentro da Idade Média que acabou surgindo o que ficou conhecido como a primeira Carta Magna, ou Magna Carta, na Inglaterra, em 1215, com o objetivo justamente de limitar a atuação soberana e garantir direitos individuais ante a opressão estatal. Então a gente percebe que sempre quando a gente fala de constitucionalismo, a gente está falando um pouco de limitação do soberano, do governante, limitação do poder do Estado, tá? E isso vai ajudar a gente a interpretar várias coisas da Constituição mais para frente. Então eu não vou ficar repetindo isso sempre, não. Estou falando. Como hoje é o primeiro vídeo, só lembrando, o que a gente fala aqui não morre aqui, a gente vai continuar usando, tá? Então não se preocupa, essas informações voltam ainda. Então basicamente a característica do movimento constitucionalista é a limitação do poder do governante. E outras mudanças foram ocorrendo na Inglaterra na direção de uma monarquia de caráter mais constitucional. Já no século XVII, lá na Inglaterra, a gente teve a preocupação com a garantia das liberdades individuais. Então veio a ideia da Constituição mista. O que era isso? Era você ter uma Constituição composta por diferentes estamentos sociais. Então a sociedade ela era dividida, né, em diversas classes, e a ideia era que, você vai ver que isso é um embrião, né, o início de uma ideia de separação dos poderes. Então se tinha diversas classes na sociedade, o governo ele tinha que ser composto por representantes de cada uma dessas classes. E aí com isso se esperava o quê? Que tivesse um equilíbrio. Quando você tem pessoas representando diferentes categorias, elas iriam promover um equilíbrio e aí atingir um balanço de poderes aí. Não exatamente com esse nome, tá? E aí foi na Inglaterra que surgiu a separação dos poderes, ligada à ideia do rule of law, né, que é o domínio da lei, né, podemos dizer assim, o governo da lei.
que ele preconizava, defendia a aplicação das leis por autoridade diferente daquela autoridade que criou as leis. Então, só para a gente ter uma ideia, aí veio aquela separação do executivo e do legislativo. Tá? O legislativo fazia as leis, o legislativo é representado pelo parlamento, e o executivo aplicava. E nessa época, o executivo aí entendendo como o rei, tá? O governante. Nessa época, o executivo, nessa aplicação da lei, ele desempenhava também a função jurisdicional. Então, ele era o juiz. Então, o que acontecia? O parlamento fazia a lei, mas o rei era o juiz que decidia como que aquela lei ia ser aplicada. Qual que é a vantagem de você ter isso? Se você tem a mesma pessoa que aplica a lei é aquela que cria a lei, você não precisa mais ter lei, porque cada aplicação da lei, ele pode criar uma nova lei de acordo com o que ele quer. Então a coisa se perde. Por isso a necessidade de você ter órgãos separados. Então o parlamento fazia a lei e cabia ao rei obedecer a lei e fazê-la ser aplicada.